Olá, eu fiz questão de gravar esse vídeo um tempo depois da febre 13 Reasons Why, porque eu queria levantar algumas questões na realidade. Mas antes de levantar essas questões, vou falar um pouquinho sobre a série. É uma série original da Netflix, mas ela é baseada no best-seller. E a série gira em torno do Clay. Ele é um garoto, um estudante do colegial, um cara tímido que um dia, totalmente avulso, ele vai para a casa dele e ele encontra na porta um pacote. E nesse pacote existe 13 fitas. E essas 13 fitas são gravadas pela colega dele de trabalho e tanto do colégio, Hannah Baker, uma garota que algumas semanas atrás acabou cometendo suicídio. Hey. Hey. Hannah, I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? My husband and we never got a note. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. Cada lado das fitas revela um motivo, um porquê, ou seja, uma pessoa. Então, nessa coletânea de 13 fitas, ou seja, a cada episódio, você consegue ver o desenvolvimento da série de uma forma evolutiva. Você acha que a série é uma coisa teen inicialmente, mas não. Ela vai começando a evoluir, ficando cada vez mais adulta. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out. This is a wild game of survival. Usando o embasamento da série, eu tive a ideia de desenvolver esse documentário. Ele vai abordar uma coisa bem mais profunda da série. Você via tanto nas redes sociais, tanto Facebook como Twitter, tags subindo, não seja uma Hannah Baker, não seja um porquê. E de repente, em algumas semanas, isso acabou. Isso foi totalmente limado, foi substituído por alguma outra série ou outras questões. E isso me incomodou. E esse documentário ele vai falar um pouco sobre a vida de algumas pessoas, serão depoimentos, além de uma profunda análise de uma psicóloga. E eu quero que você assista, não com um olhar crítico, mas com um olhar diferente, que você se coloque nesse documentário e veja quem realmente você é. Bem-vindo à sua fita. Algumas pessoas nunca entenderão as dores das outras, até ver o que de fato acontece ao seu redor. Outras simplesmente gritam em um silêncio ensurdecedor, tentando expelir todas as cicatrizes de seus corpos, até que as vozes de seus pensamentos sejam caladas de uma vez por todas. Uma jornada, a nossa jornada. E como qualquer história, ela começa sendo escrita em uma folha branca. E todo mundo a tem. E em cada traço feito nessa folha, é uma história. É uma marca deixada. Para falar sobre as questões de depressão e como isso é abordado na série, é importante também trazer um comparativo do que de fato é a depressão. A psiquiatria, ela caracteriza a depressão como um transtorno de humor que compreende alguns sintomas que afetam o modo de vida do sujeito doente
e como as relações deles são comprometidas. Então, a pessoa tem um sentimento de tristeza profundo e algumas alterações no convívio social, inclusive no funcionamento biológico também. A série traz essas questões de dificuldade de relacionamento e o quanto isso afetou diretamente a protagonista, ao ponto de não conseguir nem comunicar aquilo que sentia de uma maneira efetiva, porque também não conseguia identificar as suas próprias emoções, e também a dificuldade em os outros perceberem. Todo mundo tem uma questão de ser meio São Tomé, né? Então, quando você quebra um braço, quando você sofre um acidente, tem uma escoriação, algo que seja palpável, acaba se tornando mais fácil de as pessoas acreditarem no que você está passando. Mas a gente está falando de subjetividade, a gente está falando de um sofrimento que não é visível, né, que é vivido de uma maneira particular por cada pessoa. E a maneira de exprimir esse sentimento muitas vezes é confuso até para a pessoa que sente. Principalmente se tratando de um período difícil como é a adolescência, em que todas as sensações e as vivências têm uma intensidade muito maior por estarem sendo descobertas ainda. E a dificuldade de apropriação, né, das emoções e dos sentimentos, e principalmente em comunicar isso aos outros. Desde pequena eu sempre fui garota fora da caixinha. A minha diversão era ficar em casa fazendo exercício de matemática, era o que eu gostava. Eu sempre me dava melhor com as professoras do que com os alunos em si, porque eu gostava muito de estudar. Em casa a gente sempre teve um costume assim de estudo e tal. Bom, a verdade é que eu não lembro exatamente a idade certa que eu tive depressão. Mas eu lembro que foi na época da escola, uma época que eu sofria muito bullying, sofria vários assédios morais, né? Hoje a gente conhece como bullying, antigamente era você vai ser uma pessoa melhor sofrendo isso. Quando eu era criança, assim, eu tinha 6 anos, foi quando eu comecei a estudar, comecei na pré-escola. Minha mãe, ela sempre me levava, assim, para a porta da escola e eu entrava numa crise de pânico tremenda. Usava minha mãe como escudo, ela ia me proteger de tudo que acontecia do mundo, de todas as coisas ruins que poderiam acontecer comigo. Porque eu constantemente, mesmo quando criança, eu achava que se eu saísse na rua, alguma coisa de ruim comigo iria acontecer. Eu faltava bastante desde criança, sempre faltei muito na escola, porque eu sentia muitas coisas ruins e eu não tinha vontade de fazer nada. Era uma coisa de pânico. E as pessoas sempre falavam: Ana, por que você não fala muito? Ana, se solta mais. Aquela coisa que todo tímido está cansado de ouvir, né? Se solta, bota pra fora, fala mais. Eu tentava, só que eu acho que eu não tinha muito jeito para isso. Eu acho que eu me retraía bastante e isso acabou sendo um vício, acabou sendo um pouco mais robotizado para mim e eu ficava sempre nessa. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que ela parou de falar comigo porque ela falou assim que a gente estava começando a crescer e que eu não estava seguindo o que o resto estava seguindo. Isso me deixava para trás. Eu era um passo atrás. Ela chegou para mim e falou isso. Só que lá depois da 5ª série, quando eu comecei a ir para a 8ª série, eu já estava um pouco mal por causa disso, porque eu era taxada como nerd, como menina que fica sempre quieta. Só que eu acho que essa coisa de você ser quieto demais, de você ficar muito na sua, de você não ceder a pressões sociais de ser igual às outras pessoas, isso incomoda muito algumas pessoas. No início isso não me incomodava, mas conforme você vai crescendo, você não quer ser mais só a menina inteligente. Você vê suas amiguinhas bonitas e você também quer ser a amiguinha bonita. O meu cabelo, ele é encaracolado. Antigamente eu digo alguns anos atrás, se você usasse seu cabelo encaracolado, ainda hoje, claro, as pessoas tiravam com a sua cara. E assim, o que para elas era muito engraçado com o tempo foi acumulando e eu fui crescendo com algumas inseguranças com o meu cabelo, com o meu corpo. Eu era muito magra, muito magra. E um menino, ele falou que por eu ser muito magra, ele não se interessou por mim. Aí eu ganhei peso e tal. Algumas coisas me ajudaram, comecei a me cuidar mais. Mas eu também traí a pessoa que eu era. Eu costumava ser uma menina muito alegre, que falava muito o que pensava. E eu comecei a retrair isso para agradar as pessoas. E no colegial, meu colegial era uma escola onde as pessoas tinham muito dinheiro. E eu sou de uma família de classe média, não é nada demais. E lá, se você não oferecesse nada para eles, alguma vantagem financeira, se você não fosse uma pessoa interessante, eles te rebaixavam. Chegando na faculdade eu consegui superar isso. E eu comecei a não ligar para o que as pessoas achavam. Eu
era uma pessoa solitária que gostava de ficar no computador jogando RPG, ou videogames, ou jogos, enfim. E eu não gostava muito de me socializar com as pessoas. Eu achava que, como eu estava acima do peso, eu achava que ninguém queria se socializar com uma pessoa gorda. E então eu me fechei. Eu comecei a estudar muito, eu sempre fui muito estudar, então eu sempre estudei muito. E aí veio a faculdade. E eu esqueci de todo esse processo, né? Mas é o que eu sempre falo, a depressão, ela vai ficar sempre atrás da sua porta, esperando que você abra e ela entre para te atazanar de novo. A série traz essa questão muito forte e existe no meio acadêmico e científico, entre psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, a sociedade médica no geral, há uma discussão bastante grande falando sobre as diversas abordagens que a série trouxe. Algumas pessoas são muito a favor da forma como isso foi abordado e outras pessoas acreditam que tenha sido uma forma muito incisiva e talvez até muito manipuladora, né? Particularmente, eu acredito que é uma abordagem necessária de ser feita, de ser trazida à tona, desde que hajam recursos suficientes e pessoas preparadas para esclarecer e para fundamentar e instrumentalizar todo esse contexto. Porque uma informação que é disseminada sem que se haja recurso suficiente para fundamentar tudo isso, acaba sendo uma informação vazia e que propaga de fato aí o caos. Acredito que a série tenha vindo como algo que favoreça esse diálogo, mas não sei se temos ainda uma instrumentalização e um acesso à informação suficiente para que as pessoas de fato entendam o contexto todo da depressão e do autoextermínio. Quando a ficção ela tem o poder de generalizar um sofrimento e de dar a nós todos a possibilidade de falar sobre fenômenos e sentimentos e sensações que todos compartilhamos. Essas angústias, se a gente fosse falar deliberadamente numa conversa qualquer, nós seríamos tomados por vergonha, por um julgamento, até por uma punição. Então, a série traz a possibilidade de as pessoas se identificarem com o sofrimento e, a partir disso, quando discutem, quando falam sobre o que acontece, elas podem também falar sobre os seus próprios sentimentos. Não sei se é porque a gente tá vendo personagem de carne e osso, a gente consegue, não sei, absorver um pouco do drama dela. E eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com alguns psicólogos sobre a depressão. E cada um lida de um jeito. O jeito dela foi gravar as fitas quando ela não aguentava mais e depois tirar a própria vida. Mas tem muita diferença no quesito emocional. Eu não me apeguei tanto ao livro como à série. Eu gostei muito da série, embora agora eu acho que agora vai ter uma nova série, porque é a continuação, que vão ser as consequências. Quando eu tive uma crise de depressão muito forte, porque eu fui demitida do meu trabalho, e eu perdi meu mundo, eu perdi meu chão. A gente que é adulto sabe, né, que a vida depende de dinheiro, e quando a gente é mandado embora, a gente fica sem chão. Eu tava mais de 6 anos lá, então eu falei assim, putz, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que tá acontecendo? E eu tive uma crise de depressão muito forte, que eu não conseguia sair da minha cama, eu esperava minha mãe, desculpa mãe, sair de casa, eu voltava pra cama e ficava lá e eu não conseguia sair. E isso, eu esperava ela voltar, quando ela tava pra voltar, eu levantava da cama, me tomava um banho e ficava pronta como se nada tivesse acontecido. Já fui trancada no banheiro da escola, já roubaram meu uniforme, minha mochila, já esconderam coisas dentro da minha mochila e a culpa era sempre da pessoa mais quieta. Essa minha timidez, eu acho que na cabeça dos meus colegas, eles achavam que se eles falassem isso pra mim, eu ia deixar de ser tímida. No ensino médio, foi quando eu comecei a descobrir que tudo que eu tinha, na verdade, não era só uma mera timidez, uma mera vontade de ficar sempre no seu canto. Isso estava ligado à depressão, à ansiedade e também à síndrome do pânico, que já é um assunto bem mais pesado. E naquela época minha mãe, ela vou te levar num psicólogo, não vai doer nada. É claro que eu relutei na época. Na época eu relutei bastante para ir numa mera conversa de psicólogo. Então eu demorei para aceitar que eu sofria bullying. Neste sentido,
não tem muito valor falar sobre o que dói, sobre o que sente, se de um outro lado não houver um amparo suficiente para acolher esse sofrimento e para auxiliar as pessoas a ressignificarem essas situações. Seja um amparo médico, psiquiátrico, seja o amparo da família, do contexto social, ou também, principalmente, um espaço de escuta que se dá no ambiente terapêutico e também na convivência. Existem muitos gatilhos, sim, que podem afetar pessoas que estão mais comprometidas, né? Que já têm uma predisposição, que já têm aí a questão de um quadro depressivo com tendências suicidas, mas existe também a possibilidade de abertura de um amplo debate a respeito da questão do suicídio e da depressão, que são casos que compreendem um problema de saúde pública a nível mundial. Hoje em dia, aqui no Brasil, a doença mais incapacitante pelo INSS, por exemplo, é a depressão. Ela é cheia de gatilhos. É difícil para alguém que não teve depressão entender isso. Porque para alguém que não passou por aquelas situações, ela não vai se doer. Ela não vai lembrar, poxa, já passei por isso, já fiquei afetada com isso. Pode remeter a lembranças muito ruins. E o emocional, gente, está aqui, mas daqui a pouco já pode vir para cá. Assim, qual a sua lembrança mais feliz? E eu não sabia responder. Definitivamente a escola não era um lugar onde eu era feliz. Eu acho que algumas pessoas estão concentradas no formato como a série foi feita. Elas se concentram tanto nas críticas que elas não absorvem a mensagem principal da série. Só que o que ela passou está lá explícito, que foi aquilo que ela passou. Então cada um tem uma reação diferente. Eu conheço pessoas que me fizeram muito mal na vida, que elas estão assistindo a série, elas estão falando, postando no Facebook, no Twitter, no Instagram, vídeos, links, frases que elas viram na série, que elas viram no livro. E, nossa, eu sou a Hannah Baker, eu nunca fui um porquê. Então, também é um pouco de hipocrisia. Eu conheço pessoas aqui da onde eu me relaciono, no meu ciclo social, que eu acho que todo mundo passa por isso. Se você conhece a série, você conhece pessoas que estão assistindo a série nesse momento e que estão postando no Facebook, nossa, eu sou a Hannah Baker, eu nunca fui um porquê. Que não é verdade, você sabe que não é verdade porque aquela pessoa já te fez um mal tremendo na vida. Eu já fui muito uma Hannah, eu passei por situações em que na série é abordado e eu falei, nossa, foi muito eu ali. Mas eu também já fui o porquê. Eu já fiz pessoas sofrerem. Então eu acho que a gente nunca é só um porquê, eu sou uma Hannah Baker. Eu acho que a gente fica oscilando. Eu espero que você consiga absorver, meu Deus, criatura, absorva a série, não faça mal pra ninguém, tente ser uma pessoa melhor daqui pra frente. E existem muitos casos de depressão, autoextermínio. A pessoa que pensa em suicídio, que está cometida por um sofrimento profundo, ela emite sinais, sim, como por exemplo, eu estou cansado de tudo, quero dormir para sempre, eu não dou conta. E são alguns desses sinais que a série traz quando essa menina vai buscar ajuda e busca conversar com algumas pessoas. E a gente tá tão sempre corrido, cansado e correndo, cansado e correndo, que se é difícil prestar atenção em si mesmo, que dirá prestar atenção no outro. A depressão, ela sempre vai estar presente na minha vida. Eu acho que não existe cura. A depressão não é uma doença que tenha cura. Ele é uma doença, então não vai ter cura. Você vai conseguir equilibrar e você vai conseguir lidar com ela de diversas formas, mas ela vai estar sempre ali à espreita, esperando te atacar de novo. A depressão é uma patologia que caracteriza um transtorno de humor que traz como um dos sintomas principais uma tristeza profunda. E com isso, há alguns outros sintomas, como por exemplo, insônia ou aumento de sono, cansaço físico, a perda de autocuidado, a ausência de sentido na vida, um sentimento de vazio muito grande, dificuldade nos relacionamentos interpessoais. É uma doença de difícil diagnóstico porque é um passo em que ela oferece também essa gama de sintomas que podem configurar o diagnóstico. As pessoas podem também manifestar sintomas contrários, como de hipomania. Então, uma irritabilidade muito maior, alguns sintomas de humor mais agressivo, mais violento. Eu não sei se isso vale para todo mundo, mas eu tenho momentos de crise. Um dia, em uma das minhas crises, eu já cheguei a ter confronto físico com a minha mãe. Então, essas crises são pesadas. Teve um episódio na minha vida
onde eu cheguei ao ápice, que eu estava tendo crise em casa, que a minha irmã ela teve anorexia, e eu estava com pressão da faculdade, e o meu emocional já era um pouco afetado. E eu cheguei a pensar, mas tem gente que fala assim, nossa, se quer se matar, a pessoa se mata logo. Não. Antes da pessoa se matar, ela pensa muito, muito, muito. E eu, graças a alguma coisa que me segurou, eu parei na parte do pensar muito. Geralmente, a pessoa deprimida, ela queixa de uma ausência de sentido na vida. E ela se sente um peso, um fardo para si mesma e para o outro. Algumas pessoas mais fragilizadas podem sim pender para ir para sintomas que beiram a psicose, como o autoextermínio. Geralmente a pessoa pensa, por essa questão de achar que é um peso para si e para os outros com quem convive, ela tem um pensamento que se acabar com a própria vida, este sofrimento também acaba. Os traços continuam sendo feitos, marcas são cravadas e deixadas. Pouco pode ser feito agora. A marca já está sendo estigmatizada na folha. E é assim que acontece com você. É assim que acontece com todos nós. Você pode ocasionar um tufão do outro lado do mundo na vida de uma pessoa. Basta se autoanalisar e dizer: quem realmente sou? Enquanto isso, um turbilhão de coisas acontece a cada momento de nossas vidas. Algo realmente acontece, e em cada traço se levanta algo inimaginável. Alegria, tristeza, medo, segurança, um sorriso, uma lágrima, sobrecarga, pânico, desespero, sofrimento, angústia, alucinação, irritação, somatização. Você só precisa de um pedido de socorro. Você só precisa que as vozes parem. Você precisa de paz, você quer que a dor pare. A única coisa que você quer é não ser um peso. Você quer que isso suma, você tentou mostrar, mas não quis chamar a atenção. Você quis mudar, mas ninguém te ouviu. Todos te criticaram. Você se sentiu só. Então, foi aí que você simplesmente decidiu fazer com que as vozes se calassem. O que me fez não me suicidar foi minha família. Então, era o que eu amo e é o que mais me motiva a fazer coisas. Então, antes, procura aquilo que te faz feliz. A minha família me faz feliz. Às vezes, para você, uma atividade te faz muito feliz, um programa te faz muito feliz, desenhar te faz muito feliz. Então, se agarra nessas coisas que valem a pena. No episódio mais difícil da minha vida, eu ainda não conhecia meu namorado. Então, foi uma parte em que eu fiquei muito ruim e eu tive que segurar sozinha. Em vários momentos eu falo para ele, nossa, eu não me sinto capaz, eu não acho que eu mereço coisas boas que acontecem comigo. E ele o tempo todo me lembra de quem que eu sou, das coisas boas que eu tenho. E eu agradeço muito a ele, porque às vezes só a gente sozinha a gente não consegue lembrar. E ele me lembrando, eu falo, não, realmente, eu tenho coisas boas e tal. Então ele me ajuda bastante quando eu fico mal. Normalmente quem tem depressão e não sabe a quem recorrer, eu falei, né, para procurar uma referência, algo que você goste, mas se você quer uma ajuda mais séria e tal, por favor, vá a um psicólogo. É muito legal desabafar com um amigo, é ótimo, mas tem coisa que só um psicólogo vai conseguir te ajudar. Na minha família eu tive depressão e a minha irmã teve depressão. E na época eu lembro que ela foi no psicólogo e eu falei, cara, que besteira, mas eu acho que se não fosse a psicóloga, minha irmã não estava aqui hoje. Então, se puder, se tiver acesso a essa ajuda, por favor, vá, que eu acho que vai fazer muito bem. Eu já tive bastante contato com isso na minha prática profissional e na minha vida pessoal também, podendo conviver de perto por questões de sofrimento psíquico muito grande e um preconceito muito grande de falar a respeito disso, de buscar ajuda, e por diagnósticos mal feitos também, inclusive, acabaram chegando às vias de fato, com tentativas, e algumas dessas tentativas bem
chegaram a acontecer e cometer suicídio. Na clínica tem crescido a procura de jovens e adolescentes, principalmente a partir dos pais. Nesse sentido, a questão da série é muito positiva, porque algumas escolas têm encaminhado muitos alunos por notar alguns comportamentos diferenciados, né, de uma tristeza ou de uma agressividade muito grande, e acabam encaminhando aqui para o consultório. É uma demanda que tem crescido bastante. Nesse sentido, a abertura de discussão que a série favoreceu é muito interessante, principalmente porque alguns desses pais, acredito que têm encontrado, a partir disso, uma via de comunicação e de aproximação com os filhos. A minha dica para lidar com esse tipo de situação é, primeiro de tudo, olhar para si. A gente só pode olhar para o outro quando consegue olhar para si. E a partir disso, agir no sentido de ter uma empatia positiva, ter a coragem de sentir com a pessoa, de ouvir sem um julgamento. É impossível a gente não julgar, o tempo todo a gente tece críticas e é isso que norteia as nossas escolhas. Então, a melhor forma de ajudar alguém é ajudando primeiramente a si mesmo, compreendendo as próprias emoções, compreendendo os próprios sentimentos e os próprios conflitos. E assim percebendo que é a sua humanidade que te dá a capacidade de estar junto com o outro, de sofrer com o outro. Porque todos sofremos e estamos suscetíveis a passar por momentos de tristeza, momentos de consternação, de perdas importantes, né? E que podem desenvolver a partir disso um quadro depressivo e alguma outra patologia psíquica. Ter a coragem de sofrer com, mas para ter coragem de sofrer com alguém, para vivenciar a empatia positiva, a gente precisa ter coragem de olhar para os próprios sofrimentos também e de considerar isso e de trabalhar as próprias demandas para dar conta daquilo que se sente e sustentar a presença de um outro. Me faz pensar em qual postura nós tomamos diante do sofrimento do outro e diante do nosso próprio sofrimento também. Como fica bem explícito na série, muita gente tenta buscar ajuda, seja de um colega, como o Clay, que é mais neutro, seja de um conselheiro da escola, de um diretor, de um coordenador, de um supervisor, que a gente sabe que não resolve bosta nenhuma, desculpa falar. Só que a gente sabe que, às vezes, a direção não resolve nada. Então, se você está passando por alguma coisa, nunca desista de tentar procurar alguém que vai te escutar. Eu acho que se você continuar com o pensamento de que você é a coisa mais importante que você tem, de que você tem que tentar ser o seu melhor amigo, se você acha que você não tem valor para aquela pessoa que você gostaria que te valorizasse, tente saber que tipo de pessoa que é aquela. Ela vale a pena a opinião dela sobre você. Se não vale a pena, se todas as suas respostas forem não, eu acho que você precisa continuar. Porque se você quer ser valioso para alguém que não vale nada, por que não ser valioso para você que vale tanto?
Porém, a vida é como um jogo. E nesse jogo, nós somos as peças. Mas existe uma jogada divina, existe um escape. Existe uma força maior, que vai além de qualquer ajuda. Uma força que vem de você mesmo. Por isso, dê uma segunda chance a você. Reanime-se. Mesmo que você esteja no meio de um tufão, seja você sua própria âncora. Em outros casos, se alguém precisar de ajuda, seja você essa ajuda. Afinal, nem todos querem chamar a atenção. Na realidade, elas buscam por algo que você almeja e busca a cada dia. Amor e paz. Viva uma vida em reanimação. Deixe as coisas loucas desse mundo te levar pra trás. Um sonho de verdade vem da luta de quem corre atrás. Eu sempre quis viver, então pode acreditar que nenhuma camuflagem terá força nem coragem pra mudar o meu astral. Um som contagiante num céu estonteante azul. E agora sim bem melhor, alegre e confiante, curtindo astral de norte ao sul, ao sul. Que eu vou viver, pode apostar. E sempre querendo mais, um sonhador é quem faz de sua vida um novo amanhã. Vou viver, pode apostar. E sempre querendo mais, um sonhador é quem faz de sua vida um novo amanhã. Eu vou viver, pode apostar.